O Israel antigo era uma nação? Nós iremos mergulhar na história antiga, nos textos da Bíblia hebraica e nas evidências que temos arqueológicas que abarcam todo o desenvolvimento de um povo chamado hebreu, sua fragmentação dentro de uma estrutura econômica, social e geográfica. Vamos tentar entender como realmente esse conceito que aparece na Bíblia hebraica, onde se fala de casas unificadas e, portanto, dado Israel, vamos perceber e vamos tentar analisar como essas coisas se conectam e como, na verdade, tanto na modernidade quanto no antigo Israel, nós temos um projeto de poder revisionista. O que dizem os grandes especialistas em relação a isso? Vamos entender o que pensa o arqueólogo William Dave Israel Finkelstein Silberman em relação à construção da própria narrativa bíblica após o exílio babilônico. Vamos falar da transformação do Israel tribal em uma entidade política. Inclusive, nesse livro aqui, olha, que é claro que não tem nada a ver com Bíblia hebraica, mas como eu precisei construir a ideia, conceito e evolução de Estado como uma entidade política e jurídica, eu tive que estudar também as civilizações antigas e entender como pensavam as civilizações antigas, o que era uma organização social do ponto de vista de poder político, militar, econômico, entre outros. Mas as narrativas bíblicas, elas mostram Israel como nação, mostram Israel como uma organização social. Como que o senhor pode negar que Israel tenha sido uma nação? Esta pergunta, ela é uma pergunta justa, é uma pergunta honesta, mas essa pergunta deveria também vir, né, de uma outra pergunta importante. Estas narrativas hiperbólicas, elas também não podem ser ideológicas? Elas também não podem, na verdade, estarem se infiltragem. O próprio sionismo do pós-exílio, no salgueiro que lá havia, nos pendurávamos as nossas harpas, né? E nos lembrávamos de Sião, e blá, e blá. Então, a gente pode dizer que nós olhamos para os povos antigos como povos protonacionais. Veja, a língua não era algo comum, porque, apesar do berço ser um berço semítico, olha o problema, haviam diferentes línguas. Então, a dificuldade de se comunicar era muito grande, por mais que o berço semítico fosse, ali na Mesopotâmia, quase singular, mas a grande verdade é que falavam diferentes línguas, o que era muito difícil para uma relação, vamos chamar de intercâmbio. Outra questão tem a ver com a própria tradição étnica. Estruturas políticas unificadas, coisa que você não vê no Israel. Você não vê isso na Bíblia hebraica. Discutir que Israel tenha sido um povo distinto, eu acho que é até uma tolice. Agora, afirmar categoricamente que tenha sido uma nação, e mesmo pensando o conceito de cidade-estado, veja, primeiro que não houve um primeiro templo. Ponto. Não há uma estrutura organizada, econômica e social. Salomão, próprio Finkelstein, entre outros, já sabem que é mito. Primeiro templo, aquela ideia de um grupo organizado, etc. São narrativas muito posteriores, de intervenção, a um revisionismo de memória. Isso é fato. Que quando nós comparamos o Egito, a Fenícia, a Assíria, a Babilônia, gente, a Grécia, nós vamos comparando. E nem esquece o Estado moderno de Israel, esquece aquilo ali. Você não vê isto nestas documentações que dialogam. A Estela de Menepta
que também nos traz alguns dados, mostra que já no século VIII, sempre presumindo antes de Cristo, havia uma população identificável como Israel em Canaã. Mas veja, olha o problema. É que este Israel, e aqui está a cereja do bolo para o Israel Finkelstein, para o William Davey, Sieberman, Liverani, para os amigos aqui do YouTube que pesquisam. Sim, era o tribalismo. O texto, porque se eu admitir que a Bíblia hebraica, com a iconografia, me diz que, por se tratar de um povo identificado, uma população tribal, eu configuro, não, porque eles eram divisíveis. Por isso era chamado de Israel Antigo e, portanto, aparece o conceito tribalístico, onde você tinha Dan, Efraim, Judá, Benjamim. Olha agora o que vocês estão entendendo. Que eram grupos nômades distintos que viviam em tendas. Olha isso aqui, viviam em tendas. Ah, professor, mas e o reino unificado? Construção ideológica. E, portanto, já fica claro que não estamos falando. E Judá não era uma nação. Judá era, na verdade, uma província da própria Pérsia. Está dando para entender? Onde está sob o domínio, claro, dos próprios persas. E quando se constituiu, continuou estando sob o domínio de outros, como o rei Necal. Depois Senaqueribe, ou seja, nunca houve uma independência. Por quê? Porque não havia uma organização social estruturada. Isso é só o reflexo do que sempre foi na história. Isso aqui não é antissemitismo, é falar com base na verdade. O Israel antigo, por parte dos judaítas, agrediam, matavam, assassinavam, excluíam aqueles que não aceitassem a soberania de Javé na instituição de Judá. Os palestinos que hoje estão sofrendo sempre sofreram na história do Israel antigo. Sem anacronismo, para você entender a história e evolução do povo. Isso sempre foi praticado. Vocês viram o que o cara fez comigo no canal do Monoteísta? Vocês viram? O tipo de sentimento que essas pessoas têm com os outros, principalmente com palestinos. E mais, vocês viram que eles estão atacando ali? Não é um palestino, eles estão atacando quem, professor? Eles estão atacando justamente os judeus racídicos, que são de um sionismo socialista, que não aceitam o que está acontecendo em Gaza. Veja. Então você percebe que a mente de um judeu que entende o que é ser um judeu, não está apegada a um espaço geográfico, demográfico, porque ele sabe que aquilo ali foi uma construção histórica, política e ideológica, de tradições. Então ele respeita o espaço. Por eles discordarem do que está acontecendo pelo Estado sionista de Israel, eles foram maltratados, foram atacados, foram violentados. Veja, os próprios irmãos, professor, mas isso não acontecia por parte dos judeus no passado? Sim. Os judeus de Judá eram covardes. Covardes. Para vocês terem uma ideia. Covardes. Eu preciso contar uma narrativa de reino dividido para depois falar de quê? De unificação, mas não tem isso. Ok? Não tem.
Professor, e evidências históricas? Quais nós temos, dados históricos e arqueológicos? Bem, eu disse aqui para vocês, e eu não teria problema nenhum em falar, que são ínfimos e apenas passíveis de interpretação, mas não provam nada de que Israel tenha sido um Estado. Pensando as organizações sociais da época. Deu para entender? Alguns, mesmo os mais honestos, precisando ficar em cima do muro, dizem, não, sim, Israel antigo foi uma forma de entidade nacional em desenvolvimento, com um idioma próprio, hebraico. Puta que o pariu. E aí, se a gente disser assim não, faz o seguinte, mas como é que o cara falava hebraico, se a tradição já deixa claro que ele saiu de Ur da Caldeia? E Ur da Caldeia falava o hebraico? É mesmo? E Ur da Caldeia falava o hebraico? Se eu admitir que Abraão tivesse existido, e nem preciso admitir, o mito da saga de Abraão já refuta que é essa etiologia. Por quê? Ele sai de Ur da Caldeia, onde a língua falada é o aramaico, ele era um arameu, se constitui a ideia de um hebreu, porque hebreu não é um povo, hebreu é um imigrante, é quem anda de um lado para o outro atravessando mares, rios. Essa era a ideia. Ivrim não era um povo, e sim grupos distintos de pessoas que atuavam nessas regiões peregrinando. Então, eu já estou refutando. Por quê? Se eu admitir que Abraão existiu, pronto, está discutido que os judeus tinham um idioma próprio. Se eu admitir que não é, aí lascou, porque a etiologia prova que a língua falada por Abraão era o aramaico. Abraão desaprendeu o aramaico. E, portanto, pai de uma nação, ele falava o hebraico? Tá de sacanagem comigo, né? Tá de sacanagem comigo. Outra questão, Abraão era monoteísta? Não. É preciso criar uma narrativa que o desnude, propriamente, o desvencilhe de uma relação com os pagãos para que ele dê início a um projeto que é uma etiologia para um monoteísmo emergente. Ose shalom biromav, uyase shalom aleinu, ve'ako Israel, veimru, amém. Esayanai elecharim, me'ayavo ischri, Esayanai elecharim, me'ayavo ischri. Então, você sempre teve, ok? Isso permeou e sempre esteve presente na mente, no coração e na alma de um judeu. Quando eu canto isso, eu me lembro do meu avô no salão, ele cortando o cabelo, eu com meus 9, 10 anos, eu não sabia praticamente porque meu avô, se você não sabe, o meu bisavô falava o hebraico muito bem, porque ele era português, e quando Abraham Lincoln instituiu que o hebraico fosse assinado nas escolas, muitos países tomaram isso como um modelo. Então, o meu bisavô, ele falava o hebraico, tá? Porque tinha aprendido. O meu avô, agora eu estou falando do meu avô Pedro, não. Meu avô Pedro, não. Tá? Meu avô, ele teve que aprender depois, porque era muito... Segundo a história até contada pela minha avó, lembrando que minha avó é viva, tá, gente? A minha avó é viva, tá? Então, eu me lembro que ele ficava cantando, né? Mas eu jamais ia sonhar que um dia eu iria me interessar. Para mim, ser judeu e nada é a mesma coisa. Ok? Só para vocês entenderem. Não tenho qualquer sentimento próprio em relação à minha ascendência. Da queda de Judá e o exílio babilônico, aí sim o nascimento da literatura bíblica, senhores. E aí alguém quer dizer para mim que quando está lendo que a Bíblia hebraica não esteve sob influência das culturas antigas, e eu não chamo de plágio, eu chamo de apropriação de arquétipos primordiais para se aplicar e explicar a própria realidade e suas constituições.
Essa é a definição que uso, inclusive, no meu livro. Ok? Para que as pessoas não interpretem como plágio. Porque tem um bando de fanfarrão aí. É plágio. Aí pega isso aqui, ó. Vou mostrar agora. Aqui, ó. Aí pega isso aqui, ó. É plágio. É papel de julgamento. Tem plágio nenhum. E para mim, essa parte final do verso é justamente o que eu estava falando aqui sobre os sacerdotes, como Amós e Oséias, que vão para o norte para abalar as estruturas de Dan e Betel. Gênesis 28, 19. Vaikra et Shem Hamakon Haru Beit El, Veulan Lutz Shem Ha'ir, olha aqui, Lerishonah. Aí você se pergunta, mas espera aí, como é que pode isso, professor? Se um aviso semelhante ocorresse com o que eles chamaram de tradição eloísta, como aparece implícito aqui, ó, no 31:13 e 35:3, naturalmente teria ocorrido mais tarde. Então, eu já refutei isso. Anohi Ha'el Beit El. Ó, aqui você entende o texto. Eu não vi Mauro Liverani, Israel Finkelstein, Silberman, Mark Smith, Thomas Homme, eles não analisaram isso. Ok? Veja isso aqui. Só aqui a gente já consegue mostrar essa inserção da tradição. Só aqui nesse primeiro tá difícil sublinhar, hein? Deixa eu ver se agora eu consigo. Ó. Quem aí já sabe um pouco de hebraico? Quem aí já sabe um pouco de hebraico? Anor de Israel Beit El. Eu sou o quê? O que está escrito aí, gente? O que é isso aí que vocês estão vendo aí? Eu sou o Deus de Betel. Mas quem é esse Deus de Betel? Quem é este Deus de Betel? Veshuv Eretz. Moladeterra. É a estrutura de quem quer destruir. A tradição de Abraão. E olha o que a gente encontra em Gênesis 35:6. Vai avô Yaakov usar Asher Be'eretz Kenaã. Preciso de mais o quê? Rubeit El. Ruvekorra Am Asherimo. Tá aí, ó, mostrando para vocês o interesse do compilador na história de Jacó parece ter diminuído depois que ele trouxe de volta Canaã em segurança. E ele se apressa para encerrar com uma série de trechos fragmentados de suas fontes. Outra pergunta. Quanto tempo o senhor acha assim que, sem estudar assim exaustivamente todos os dias, assim, um estudo assim encaixado, quanto tempo o senhor acha que leva para pegar uma noção bacana assim do hebraico, pelo menos instrumental ali? Irmão, o segredo... Deixa eu só ver um negócio aqui. O segredo do hebraico, irmão, está na metodologia. Porque o hebraico é só uma língua. Tudo bem que não é uma língua como o português. Tá? A gente costuma dizer Ivrit Safá Kashá. O hebraico é uma língua difícil, mas não é tão difícil. Entende? É possível aprender. Agora, eu descobri que o aprendizado está na metodologia. Eu criei um método de ensino. E provo que eu tenho alunos meus dando aulas. Quem estudou comigo aprendeu hebraico. Sabe o que fala. Inclusive, recentemente, eu apresentei, ó, vou mostrar aqui agora no Instagram, um aluno meu que está viajando o Brasil, dando aula de hebraico. Quer ver? Vou pegar aqui, ó, agora, vou mostrar para vocês. Trouxe só o kippah, né? Isso aqui é o kippah, né? Isso é o kippah. Eu estou precisando usar um desse, né? Vai ficar legal. É aqui, não fica? Aqui em cima? E também trouxe aqui o Sidu, que é o caderno de oração. Caderno de oração. Inclusive eu trouxe aqui, né, um talit. Talit. Né? Que é um talit caché. Por que caché? Vou explicar. Esse é o gadol. Gadol do hebraico é grande, né? É grande. Então esse é um talit caché. Por que caché? Caché é próprio. Todo talit que não é caché, ele não é aceito pela comunidade judaica. Tem isso. No caso dele, ele tem uma brahá. Essa é uma bênção judaica. Que da direita para a esquerda fica assim, ó. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vitzvanu lehitatef beitzitzi. Após ele fazer essa bênção, ele se envolve e começa a fazer
o Shaharit, que são as bênçãos matinais. Eu fiz o básico pelo Ibaderj, Certo. e depois eu fiz o bacharel livre pelo Sem Fim, professor José Alessandro. Ele me apresentou o grego e o hebraico e a cultura. E logo posteriormente eu fui para a Presbiteriana do Rio. E hoje, atualmente, eu estou lecionando hermenêutica, homilética, exegese, grego, hebraico e cultura.